Bom dia, as pessoas de bem. Meu nome é Luciano e há tempos eu tô com embargo na garganta, aquela vontade de gritar, de falar algumas verdades que eu acho que precisa ser dita. Queria começar esse vídeo falando, deixando bem claro para alguns amigos ateus que eu tenho e pelos quais eu tenho extremo respeito, porque são pessoas que, embora confessem não acreditar na existência de um Deus, esses amigos que eu tenho que são ateus são pessoas que vivem com o suor do próprio trabalho, que não fazem mal premeditado ao próximo. Vira e mexe eu vejo eles envolvidos com campanha solidária, ou seja, fazendo os preceitos que agradam a Deus, cumprindo os preceitos que agradam a Deus, mesmo sem acreditar na existência de um Deus. Então, a esses amigos eu quero dizer que eu não estou falando com vocês, eu tenho profundo respeito por vocês. Eu quero tentar fazer um vídeo curto, quero fazer um vídeo curtozinho, mas curtinho, mas eu quero falar algumas coisas que tá me massacrando já faz algum tempo. Primeiro, a gente vive num país de bosta, país de lixo, aonde os poderes já se corromperam. Acho que desde a fundação, acho que o problema foi Cabral. Deixasse os índios aqui, estava tudo certo. Mas desde lá de trás, desde da nossa colonização, o processo é roubo, o processo é enganar, é falcatrua, é extrair, é roubar, é deturpar. Mas eu quero falar agora especificamente de evangelho para o mundo cristão. O nosso país é um país tão de bosta que as grandes lideranças do nosso país, das entidades religiosas de grande poder, as grandes igrejas, se nós vivêssemos num país sério, os líderes dessas igrejas estariam todos presos. Sabe por quê? Isso é visto na televisão, no YouTube, em alguns canais, mas nada é feito. Por quê? O Deus da nossa sociedade, do Brasil, se tornou o dinheiro, é o materialismo. Então, uma entidade filantrópica como uma igreja que deveria angariar dinheiro para que ela pudesse se manter, pagar suas contas, pagar um salarinho para os funcionários, para o pastor que fica lá cuidando das pessoas, que deveria ficar fazendo isso, cuidando da vida das pessoas. Mas não é isso que acontece não. O dinheiro que entra na igreja e que era para servir para a manutenção da igreja e para funções filantrópicas, para filantropia, para caridade, para ajudar as pessoas. Não é isso que está acontecendo não. Essas grandes lideranças estão fazendo uso de dízimo para ficar milionário. Tem cara que vai com maleta, com bolsa de dinheiro vivo e compra hectares e mais hectares, fazendas e mais fazendas em dinheiro vivo. Isso não existe. Não tem ninguém no mundo de hoje que cata uma maleta de dinheiro e sai num carro e entra em algum lugar para comprar uma fazenda. Isso aí vai fazer uma transferência bancária. Quando a coisa é lícita, vai fazer uma transferência bancária, não vai correr risco. Aí tem cara que compra emissora de televisão com dinheiro de dízimo. É denunciado por alguma emissora, por alguma rádio, por alguém, mas o assunto mia. Sabe por que eu acho que mia? Porque eu acho que na hora que chega alguém lá para investigar, mais uma vez o dinheiro corrompe, mais uma vez o dinheiro tampa a boca. Tem alguns estudos escatológicos do judaísmo que falam assim que Jesus voltaria num momento, eles não acreditam em Jesus, mas eles falam no Messias, que o Messias voltaria no momento que a sociedade tivesse transformado como Deus a matéria, o materialismo tivesse se transformado em Deus. E, na boa, isso aí já vem acontecendo faz tempo. Isso aí já vem acontecendo faz tempo. E os acontecimentos recentes
dá um presságio de que, pô, esse acontecimento dessa volta está próxima. Sabe por quê? Porque as pessoas não amam mais a Deus, as pessoas amam o dinheiro. As pessoas não valem mais o que elas são, elas valem o que ela tem, o que elas possuem. Essa é a essência que se transformou o ser humano. Não vale mais o que tem no interior, as atitudes do ser humano. E o ser humano causa um engano para ele mesmo, porque ele pensa que ele é aquilo que ele fala que ele é. Mas o ser humano é as ações que ele toma. São as ações que eu tenho na minha vida que denotam o que eu sou. E não o que eu falo que eu sou. Entendeu? Para quem critica o universo cristão, tem que fazer uma separação aí. Tem muita gente falando que é cristão e que não é cristão. Eu mesmo tenho uma teoria que esses caras aí, eu não vou citar nome, não, que eu não quero correr processo. Eu só vou falar e todo mundo sabe quem que é. Os grandes líderes das maiores igrejas do Brasil, na minha interpretação, eles sim são ateus. Porque se eles acreditassem no que está escrito nesse livro aqui, eles não teriam coragem. Eles não teriam coragem de fazer o que faz. Eles não teriam coragem de explorar pessoas, de fazer lavagem cerebral em pessoas para poder enriquecer cada vez mais. A palavra fala, é lícito que aquele que vive para o evangelho viva do evangelho. Mas a palavra não fala que a pessoa deve enriquecer com o evangelho, usurpando os menos favoráveis, os menos favorecidos, as pessoas mais inocentes, porque também eu creio assim, que a pessoa cai pela própria ganância. O cara que fez negócio com a Universal achando que ia levar vantagem e depois se ferrou, o cara que fez com a Mundial e depois se ferrou, ele tem a sua grande parcela de culpa, a sua ganância. Vou terminar esse vídeo falando de uma coisa simples. Se apegam nesse livro para falar de um texto que fala assim, se obedeceres a minha palavra, se permaneceres na minha palavra, comereis o melhor dessa terra. É verdade. Está escrito aqui. Mas também está escrito aqui Jesus falando que o reino dele não pertence a esse mundo, pertence a um reino vindouro. Aqui também está escrito que o que Deus tem guardado para nós, os nossos olhos nunca viram, os nossos ouvidos nunca ouviram, nossa boca nunca sentiu. Então não é carro, não é casa, não é comida, não é nada daquilo que a gente conhece. Para de ser enganado, para de dar dinheiro para pastor ficar milionário. Quer agradar a Deus? Faça caridade, dá dinheiro para quem está precisando, dá mantimento. É isso que agrada a Deus. Entendeu? E vocês aí que andam enganando o povo, enganando pessoas gananciosas, ovelhinhas gananciosas querendo ter mais, a mão de Deus vai pesar sobre vocês. Sabe por quê? Porque nesse livrinho que vocês carregam está escrito: a quem muito for dado, muito será cobrado. E vocês têm o entendimento da palavra, só que vocês não têm fé. Vocês sabem o que está escrito aqui dentro, vocês sabem interpretar o que está escrito aqui dentro, só que só está escrito aqui dentro, não está escrito aqui dentro. Tem que cravar aqui dentro, tem que viver. O seu maior testemunho é a sua vida, não é aquilo que você fala. Entendeu? Há tempo de conversão, mas para vocês é sem chance, cara. Para mim vocês já estão na unha do inimigo. E eu não estou fazendo julgamento, não. Eu estou pautando na palavra, do que eu conheço, do que eu estudei desde os meus 12 anos de idade, para falar para vocês que vocês estão pregando uma coisa que não é evangelho, vocês estão fazendo um desserviço, é um desserviço o que vocês estão causando para o evangelho. Vocês estão destruindo a fé das pessoas. O vídeo já ficou longo, eu vou tentar finalizar por aqui e depois eu comento mais alguma coisa. Se alguém comentar, se alguém tiver alguma dúvida, é um assunto que eu gosto de falar e eu vou falar mais sobre ele. Deus abençoe as pessoas de bem e que a mão de Deus pese sobre as pessoas de mal.
E eu não tenho medo do que eu estou falando quando a palavra diz assim, para a gente ter que tomar cuidado com a medida com que a gente julga. Porque com a mesma medida que a gente julga, a gente vai ser julgado. E eu só quero um julgamento justo. E no meu julgamento, o dia que for me julgar, eu quero um julgamento justo. Só isso. Paz a todos os homens do bem. E mais uma vez, paulada, cacete para cima de quem não é do bem. Para mim não importa a religião que você fala, que você frequenta. Para mim não importa nem se você fala que acredita em Deus ou não. Para mim me importa como você trata o seu semelhante. Me importa como você trata as pessoas que não podem te oferecer nada. É isso que mostra o seu caráter. Entendeu? Agora entra dentro de umas igrejas dessas sem poder oferecer nada e vê como que você vai ser tratado. Eu conheço várias pessoas, várias, tem pessoas da família que deitaram 20, 30 anos de grana lá dentro, numa perspectiva de receber alguma coisa melhor e nunca receberam nada. Mas eu não tenho dó deles não, porque como eu já falei, caíram sobre a própria ganância. Se deitaram na própria ganância e agora vão sofrer as consequências. E para vocês, mais uma vez eu vou falar, a mão de Deus vai pesar. Vocês estão andando de carro importado, morando em condomínio de luxo, escondendo milhões aí? A justiça brasileira é corrompível? Porque senão vocês já estavam presos? Mas existe uma justiça que vocês não escapam, não. E essa aí já está escrito lá, irmão. Arrependa, cara. Volta para o evangelho. Ou então, amarga o que você já conhece e que está escrito aqui. Amarga, vai amargar, apesar da mão de Deus, porque você está desvirtuando pessoas. Você está levando pessoas para um caminho mau, você está tirando pessoas do evangelho e levando pessoas para o lado do materialismo. Jesus fez o contrário. Vocês estão pregando o contrário do que Jesus pregou. Para finalizar esse assunto e esse vídeo, vocês estão pregando o contrário, não é nem parecido, é o contrário. Enquanto Jesus falava assim, ó, quem tiver duas vestes, doe uma, ou seja, se desapega do lado material para você se desenvolver o seu lado espiritual, vocês estão falando para as pessoas assim, ó, se você tem duas, você tem que querer 5, 6, 10, você tem que tomar do outro irmão e ter mais do que ele. É isso que vocês pregam, egoísmo, materialismo, abortismo. Vocês acham que vocês são pastores de quê? Tem alguns de vocês que não conseguiram pastorear a própria família. Não é verdade? Tem alguns de vocês aí que não conseguem corrigir o defeitinho do óculos que usa, mas prega cura de câncer, de AIDS. Cara, tu é um tremenda cara de pau, meu. E eu não sei como tem otário nesse mundo para acreditar em vocês. Mas a mão de Deus vai pesar sobre vocês, eu tenho certeza. Paz para as pessoas de bem. Para vocês, eu quero repreensão, eu quero a mão pesada de Deus. Tá? É isso que eu tinha para falar hoje. Um ótimo final de semana. Só para as pessoas de bem. As pessoas de mal, que a mão de Deus pese, castigue. Ou que o próprio inimigo faça esse serviço aí. Um abraço.